Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Dá tempo de avisar para mais um amigo que a gente já está aqui, né? Daqui a pouquinho a gente já começa. Hoje a gente vai falar um pouquinho de soluções naturais, né? Como a gente pode cuidar do nosso organismo, da nossa saúde, usando os óleos essenciais de forma preventiva, de forma que a gente possa realmente aumentar o nosso sistema imunológico, que a gente consiga cuidar da nossa família, livrar um pouco da carga tóxica, né, que a gente tem no nosso dia a dia. Então, sejam muito bem-vindos todos, né? E dá tempo, vou dar 5 minutinhos para o pessoal já ir entrando aí na sala, ainda dá tempo de mandar o link para algum amigo que precisa escutar sobre soluções naturais, tá? Então, vamos lá. Vou contar um pouquinho para vocês quem que é a Duda, quem que é o Rubinho, quem que é o Cauã. Deixa eu fechar aqui, ó. Isso aqui é um pouquinho da nossa história. Eu sou nutricionista de formação, aromaterapeuta de paixão, e eu conheci os óleos essenciais nos Estados Unidos, né? Eu me afastei um pouco da maternidade, da área de saúde, quando eu tive o Cauã, então eu fiquei vivendo um pouco esse momento da maternidade, né? E quando o Cauã fez 3 aninhos, eu falei, Rubinho, eu tenho muita vontade de voltar para a minha área da saúde, voltar a atender meus pacientes, que é o que eu gosto, adoro esse cuidado com as pessoas, né? E eu estava muito desatualizada. Então, a ideia nossa sempre foi morar fora. E eu falei, bom, tá um momento propício para isso, né? A gente passou uma temporada nos Estados Unidos e tudo que eu buscava relacionado à saúde, nutrição, suplementos, né, vinha do Terra. O meu intuito lá era fazer uma especialização em fitoterapia e ortomolecular, né? Então foi um momento assim que todas as empresas que a gente olhava para fazer um estágio, para de repente trabalhar o tempo que a gente tivesse lá, né? Vinha muito óleos essenciais, vinha muito do Terra, aquilo me chamou muita atenção. E eu comecei a estudar e fui me apaixonando pela proposta da empresa. E foi bacana que a gente teve a oportunidade de conhecer a do Terra, conhecer a fábrica, o corporativo. Um casal de amigos estava morando em Orlando, quando eu entrei em contato com eles e contei para eles os nossos planos, eles também estavam estudando alguns mercados. E aí a gente teve a oportunidade de visitar, né, e participar da primeira reunião com o Corporativo Brasil, quando a gente começou realmente a falar das possibilidades de levar do Terra para o Brasil. E quando você conhece os donos, né? Quando você entende a filosofia da empresa de levar saúde, né? De realmente ter um cuidado com o outro. Quando eu conheci a fábrica, vi o cuidado, né? Os projetos sociais que estão por trás de cada vidrinho de óleo essencial que a gente tem na nossa casa. É algo que realmente encanta. E eu falei assim, essa é a empresa da minha vida e eu quero representá-la com todo o meu coração e levar uma missão muito grande, que é falar de óleos essenciais para pessoas que às vezes não conhecem. Porque eu falo que hoje o que nos diferencia de uma pessoa comum é a informação, porque hoje a gente tem a oportunidade de viver os óleos essenciais e levar, a nossa missão é levar a informação e uma gotinha, um vidrinho a cada casa, né, a cada lar. Então, o consultor, ele é exatamente essa pessoa que tem uma informação e que vai apresentar e vai compartilhar os óleos essenciais com outras pessoas, né? O Rubinho é um empresário, um cara de visão, que ficou maluco quando viu a grandiosidade que a do Terra é, o que ela oferece, né, para quem realmente começa a compartilhar. E ele falou assim, não, vamos, e realmente a gente vai fazer disso uma grande oportunidade, porque as pessoas precisam de saber o que é do Terra. E essa foi a empresa que a gente escolheu para representar, e eu vou contar um pouquinho para vocês como vocês vão se apaixonar por esse universo incrível que são os óleos essenciais, né? E para a gente falar um pouquinho sobre tudo isso, né? O que são óleos essenciais? Porque provavelmente a maioria de vocês conhecem essência, né? Essência, aquele cheirinho que a gente coloca em casa, aquele aromatizante de ambiente, né? E aquilo é um produto artificial
químico que vai causar alergia. Muitas pessoas que às vezes têm uma alergia respiratória, na verdade, eles têm alergias, são as substâncias químicas, né, artificiais, que realmente causam muitos problemas respiratórios. Agora, o óleo essencial, ele é a defesa da planta, ele é o sistema imunológico da planta. É algo que na natureza ela produz para se defender, para se regenerar, para atrair um inseto, né? Então, a gente pode falar que na natureza a planta produz os óleos essenciais, que são esses bolsões. Olha que lindo, eu acho essa foto incrível, que mostra de forma ampliada uma folha de hortelã-pimenta, que quando a gente amassa, quando a gente encosta numa planta aromática, ela solta, ela rompe esses bolsões, né? Então, são compostos naturais aromáticos, voláteis. Então, com a presença do oxigênio, quando a gente encosta, a gente já sente o aroma, né? Que são extraídos de várias partes da planta. Então, a gente tem óleo essencial de raiz, de caule, de folha, de flores, né? E essas plantas, através da destilação, que é um processo minucioso, que a gente tem que ter um cuidado, tem que saber de onde aquela planta está vindo, né? A gente produz o óleo essencial. Mas é algo que a natureza já produz, né? Então, nosso organismo é muito compatível com a natureza. Nosso organismo, ele tem as mesmas moléculas que são formadas das plantas, são também formadas no nosso organismo. Por isso que a gente recebe muito bem, de forma muito harmônica, a presença do óleo essencial, né? E a gente vai falar um pouquinho como que ele age no nosso organismo. Mas lembrando que quando a gente fala de um óleo essencial, são várias moléculas bioquímicas, né? E é diferente de um medicamento que você isola uma substância e faz um medicamento. Quando a gente fala de óleo essencial, por exemplo, de hortelã-pimenta, de lavanda, a gente vai ter ali várias moléculas bioquímicas. Algumas são compostos majoritários, que aí a gente classifica, que são os óleos mais ansiolíticos, óleos que são metabólicos, óleos que vão ter ação antiviral, bactericida, fungicida. E aí, por categoria, por aquela molécula aparecer em maior quantidade, a gente vai diferenciar aquele óleo essencial, né? E o interessante é que quando ele entra no nosso organismo, quando ele entra em contato com as nossas células, eles vão como se fosse ele passando num corredorzinho com várias portas, e o organismo vai buscando a substância que ele está precisando. Porque o óleo essencial, de forma inteligente, ele vai percorrer o nosso organismo e vai buscar a homeostase. Ele vai equilibrar o que está precisando ser equilibrado, ele vai estimular receptores hormonais, ele vai induzir, por exemplo, um foco, concentração. Então, ele vai ativar alguns receptores para te dar mais energia, mais foco. Ele vai equilibrar alguns hormônios para que a gente fique, o hormônio, por exemplo, o cortisol, para que a gente fique menos estressado, menos nervoso, né, com o hormônio do estresse. E também, de forma muito inteligente, ele vai controlar o nosso sistema digestivo, gastrointestinal, na produção de enzimas. Então, gente, é muito completo o que ele faz. E isso foi algo que me surpreendeu e falei assim, gente, todo profissional da área de saúde deveria conhecer os óleos essenciais, deveria conseguir conectar a aromaterapia com suas práticas integrativas para que a gente consiga potencializar o tratamento do nosso paciente, né? Então, eu vi, assim, uma grande importância que a aromaterapia tem no nosso dia a dia. Mesmo que para quem não é da área de saúde, qualquer mãe, eu falo que toda mãe já tem um instinto, né, de cuidado, já tem um instinto, assim, de ser a médica da família, por que não? Né? Eu falo que hoje a gente capacita pessoas para serem um aromaterapeuta do lar, né? Porque a partir do momento que você tem o conhecimento e a vivência dos óleos essenciais, você tem uma experiência com os óleos essenciais, você consegue de uma maneira como se você fosse um pronto atendimento. Você recebesse o seu filho, o seu cliente, o seu amigo e fizesse uma triagem do que ele está precisando. Então, eu falo que o consultor da Terra, ele é um pronto atendimento, que chega e ele apresenta ali, de acordo com o que você chegou. Você está com uma dor de cabeça, uma dor de estômago, uma dermatite, alguma
alergiazinha na pele, você consegue, de maneira segura, oferecer soluções naturais para que essa pessoa possa ser atendida no primeiro momento. E assim a gente vai encaminhar para os especialistas ou indicar para o setor responsável, vamos dizer assim, né? Então a gente pode fazer isso na nossa casa e é isso que a gente vai conversar hoje. Como que a gente pode apresentar soluções naturais para não precisar recorrer àquela farmacinha tradicional que toda mãe tem em casa, mas a gente possa substituir por coisas naturais, que não vão fazer mal para o seu organismo, que não vão ser uma carga tóxica e que vão ser substâncias naturais que você vai usar no seu dia a dia, tá? Lembrando que, como a gente estava falando, que a gente faz um processo de destilação, uma gota de óleo essencial é muito potente, né? Então, uma gota de óleo essencial equivale, por exemplo, ao hortelã-pimenta, 28 xícaras de chá. Então, a gente vai ter que usar de forma consciente. E a gente vai falar um pouco como que isso vai funcionar, tá? E lembrando que é algo que vocês estão ouvindo falar muito hoje em dia, mas é milenar, né? Se a gente for pegar nos relatos históricos, desde a Grécia antiga, os faraós, os egípcios, já usavam óleos essenciais, né? Encontraram-se resíduos nas pirâmides, dentro das múmias, né? Porque eles usavam para poder aumentar a conservação dos corpos. Cleópatra já usava os óleos para se embelezar, para atrair os homens, né? Para se perfumar, né? O Hipócrates também tem relatos que ele é o pai da medicina, ele já usava as plantas aromáticas para poder tratar os pacientes, né? Olíbano, mirra, canela, ciprestes, tem vários relatos bíblicos. Olíbano e mirra foram presentes, foram dados aos reis magos para Jesus Cristo, porque sabiam que Jesus ia passar por tribulações, ia ter o corpo todo ferido, né? Ia passar por deserto, por luta, por sofrimento. Então, se a gente for analisar um pouco o que a natureza oferece, a gente começa a perceber que algumas plantas que já eram usadas antigamente têm todo um conhecimento milenar, né? De cura, de tratamento, de regeneração, de equilíbrio emocional para relaxar, para tranquilizar. Então, se a gente for pegar, as nossas avós já tinham os chazinhos que elas faziam para gente, para dorzinha de barriga, chazinho de camomila para dormir melhor, menininho tá irritado, tá com o nariz congestionado, faz um chazinho de eucalipto e coloca na bacia para a gente respirar. Então, os nossos avós já usavam muito isso. E a gente foi se afastando, né, da natureza, a gente foi se afastando desses cuidados que eram passados de família por família. E hoje em dia a gente só sabe, a gente não sabe mais descascar, a gente só sabe abrir pacotes, né, comer uma comida muito industrializada. A gente está deixando de plantar. Então, eu vejo o momento que a gente está vivenciando hoje como um resgate para que as pessoas tenham alerta para que a gente possa fazer a nossa horta, fazer o nosso jardim com algumas plantas aromáticas para a gente dar sabor aos nossos alimentos, fazer condimentos, né? A gente tem a oportunidade agora de cozinhar, de estar mais em casa, de estar com os nossos filhos. Se a gente for parar para pensar, tem quantas mães, às vezes, não tinham um tempo para sentar do lado da criança e acompanhar para casa, né? Hoje eu atendo muitos pacientes com déficit de atenção, TDAH, autismo, e muitas vezes são diagnósticos precoces, que às vezes os pais acham que o menino tem DH, o pai acha que o menino é hiperativo, mas quando ele vai para um profissional e faz toda uma avaliação, ele vê que não, que de repente os pais estão muito ansiosos, os pais estão muito irritados e os pais não têm paciência com os filhos, né? E a gente também vivencia isso hoje em dia, porque é difícil estar lidando com o desconhecido, com esse vírus, né, que a gente ainda não sabe muita coisa dele. As pessoas estão ficando doentes, sim. A única forma da gente aumentar a nossa imunidade é cuidando do nosso sistema imunológico e equilibrando as nossas emoções. Então, esse momento que a gente está vivendo hoje é um resgate para muita coisa que a gente precisava passar.
para a gente ter uma consciência maior do que a natureza pode fazer conosco. Como que a gente pode lidar melhor com as nossas emoções e com o nosso organismo. Então, a aromaterapia é um convite para que a gente aproxime da natureza, aproxime de um cuidado. Só que quando a gente fala de cuidado, a gente tem que saber o produto que a gente está usando, a procedência desse produto. De onde vem a matéria-prima para fazer a destilação do óleo essencial que eu vou passar na pele do meu filho, que eu vou respirar. Gente, quando a gente fala de substâncias voláteis e aromáticas, imagina que tudo que a gente está respirando, ele tem contato direto com o nosso cérebro, ele tem contato direto com o nosso sistema límbico, que é como se fosse uma caixinha onde que a gente organiza todas as nossas emoções. Então, a gente tem como programar, e eu falo que a gente pode criar feedbacks positivos com a forma aromática, com o que os óleos essenciais proporcionam na nossa vida. Então, a gente tem como criar um feedback positivo através das moléculas aromáticas. E a gente vai falar sobre isso. Mas, quando a gente fala de qualidade, quando a gente fala de pureza, de grau terapêutico, a do Terra tem todo um cuidado para colocar esse produto disponível em mais de 54 países. Então, ela tem um certificado, que é o CPTG, que ele certifica o grau de pureza, porque ela faz várias análises bioquímicas, organolépticas, são análises também de cromatografia, que é quando você vê realmente qual a substância tem dentro daquele óleo essencial, qual o produto que aparece em maior quantidade, que são os produtos, as substâncias majoritárias, e você vai classificar. Só que para isso ela tem uma preocupação de onde que aquele produto veio, qual é o país de origem, como ela foi colhida, como ela foi plantada. E a do Terra ela dá o treinamento para as pessoas que trabalham plantando os óleos essenciais, a parte de reflorestamento. A gente teve na Amazônia, a gente viu a preocupação que ela tem com os familiares daqueles agricultores que estão ali extraindo os óleos essenciais, né? Quando a gente esteve na Guatemala, como ela preocupa com a comunidade que está ali em contato com aquela planta, né? Então, é muito importante, a gente tem um termo no mundo do vinho, que a gente fala que é o terroir. O terroir é a influência do solo, do clima, do agricultor e da pessoa que está manipulando aquela planta. Então, tudo isso pode influenciar no grau terapêutico daquela planta. No vinho, você vai ter, vamos supor, uma Malbec vindo da Argentina, vindo do Chile, vindo da França, que ela vai mudar o aroma, o sabor, né? E a qualidade daquele vinho de acordo com o país que ela veio. Da mesma forma acontece nos óleos essenciais. Então, não adianta eu plantar uma lavanda na minha casa, mesmo que ela tenha vindo da França, né? Seja uma lavanda francesa, que no Brasil ela vai ter uma qualidade, ela vai ter uma expressão bioquímica diferente da lavanda que veio da França e que foi colhida e destilada lá, tá? Então, os estágios de desenvolvimento da planta, o período, né, da colheita, tem que ter um momento certo. Tem plantas que a gente colhe no frio, tem plantas que a gente colhe antes dela florescer, tem plantas que a gente, por exemplo, igual o green mandarim, que é a tangerina verde, a gente colhe antes, quando ela tá verde ainda, antes dela maturar, antes dela ficar madura, né? Então, cada planta tem o seu período correto de ser colhido, não adianta a gente querer adiantar isso. E a gente tem que identificar a espécie botânica, o método de extração, isso tudo vai contribuir pela qualidade. E lembrando que o armazenamento também é muito importante. A gente não pode, por exemplo, usar óleo essencial em vidro que não seja âmbar, né? Um vidro que seja transparente, porque o óleo essencial ele pode ter mudanças com a questão da temperatura, com o sol. Então, a gente também não usa os óleos essenciais em vidro, em recipientes de plástico, porque o plástico ele também pode soltar substâncias ali que são tóxicas para o nosso organismo. Então, os óleos cítricos, eles conseguem dissolver plástico, né? Tanto que a gente utiliza, por exemplo, o óleo de limão para tirar
cola de etiqueta, para ajudar a desengordurar alguma substância que você está limpando na cozinha, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado também. Por isso que a gente não usa copo de plástico para tomar uma água saborizada com óleos essenciais. A gente tem que ter esse cuidado. E nós, quando estamos apresentando os óleos essenciais para as pessoas que ainda não têm esse conhecimento, a gente tem que explicar. Você não vai utilizar óleo essencial em recipiente de plástico. Vai fazer mal para você porque ele vai estar dissolvendo moléculas químicas tóxicas que são os plásticos. Por isso que a gente tem que usar produtos que são específicos para óleos essenciais, tá? E aí, como eu falei com vocês, a Duterra, ela faz parcerias com mais de 40 produtores espalhados pelo mundo todo. Então, ela vai no local de origem para colher aquela planta para que a gente tenha o maior poder terapêutico de cada uma. E para isso, a gente vai estar sempre conversando sobre as formas de utilização. Principalmente se você é novo no mundo dos óleos essenciais, né? Se você está conhecendo hoje, se você está aqui a convite de um consultor ou convite de alguma amiga que está utilizando os óleos e está apaixonada, a gente vai aprender a utilizar de forma aromática, que seria... Deixa eu pegar o meu difusor aqui para vocês, espera aí. Aqui, ó. Forma aromática, a gente pode usar um difusor ultrassônico, que é esse aparelhinho aqui. Por que ultrassônico? É importante que seja um difusor próprio para óleos essenciais, para não esquentar o seu óleo essencial, para que não solte substâncias tóxicas, né, na sua respiração. E ele tem ele, através de água, a gente coloca as gotinhas do óleo essencial e através esse aparelho ultrassônico, ele vai quebrar as moléculas do óleo essencial e vai dispersar no ambiente e você vai estar respirando aquelas moléculas de água com óleos essenciais. Então, para a criança, é uma maneira muito interessante da gente estar utilizando os óleos essenciais através dos difusores ultrassônicos. Aí tem pessoa que fala assim, eu posso usar no nebulizador, eu posso usar nebulizador e o outro, como chama o outro negócio? É nebulizador... esqueci. Gente, tem que ver se ele é ultrassônico, que se ele é próprio para óleos essenciais, porque se não for, vai danificar o seu produto e também vai soltar substâncias químicas, né? E a gente não quer isso, a gente está livrando de carga tóxica, tá? Eu tô vendo que tem perguntinhas, daqui a pouco eu respondo no chat. A outra maneira que a gente pode estar utilizando é através de algum colar difusor que você pinga a gotinha do óleo essencial e a criança vai estar sentindo aquele aroma. A gente pode colocar a maneira mais prática, uma gotinha na palma da mão. A gente vai só fazer uma conchinha e respirar profundamente. Mas esse respirar mesmo, umas 6 vezes, puxa profundamente. Você também pode fazer uma conchinha assim, ó, fechadinha, e respirar pela boca, porque essa maneira você vai estar atingindo a parte emocional e a parte respiratória. Então, dependendo do que a gente quer, a gente vai escolher a via, se é inalatória, tópica ou ingestão. Então, a via aromática, ela vai beneficiar muito questões respiratórias, né? Então, assim, você pode estar utilizando o peppermint ou o brief para questões de tosse, bronquite, problemas respiratórios, ou mesmo quando você quer equilibrar a sua parte emocional, te dar mais energia, mais disposição, ou equilibrar mesmo um sono, né? Uma dificuldade de sono, você precisa relaxar, a gente vai usar a via inalatória. O uso tópico, ele também vai ser muito interessante quando a gente precisa tratar alguma questão de pele, alguma dermatite, algumas manchas, dores, né? Então, a gente vai usar o uso tópico quando a gente tem que usar pontualmente. E sempre é importante quando a gente associa o tipo de utilização, porque você também potencializa o seu tratamento, né? Então, a gente pode usar na sola dos pés, que a gente tem ali vários poros que de fácil permeabilização. Quando a gente precisa de usar numa criança, a gente vai usar sempre com óleo carreador, que ele vai estar diluído no óleo vegetal. Óleo carreador, tá? É um óleo vegetal. Nós nunca vamos usar óleo mineral. Por quê? O óleo mineral, ele cria uma barreira
que inibe a absorção do óleo essencial. E óleo mineral, gente, é um veneno. Quando a gente começa a estudar sobre aromaterapia, cuidados de saúde, quando você vai ver, óleo mineral é derivado de petróleo, é como se fosse substâncias podres, putrefação de resíduos que estão ali em contato com a sua pele. A gente não quer isso, né? Então, o óleo vegetal, ele aumenta a absorção daquela molécula volátil para dentro da sua célula. E ele, o que ele faz também? Diminui a sensibilidade. Então, tem alguns óleos que são mais quentes, que a gente chama de dermocáusticos. Tem alguns óleos que são mais voláteis. A gente precisa que ele absorva na nossa pele, porque em contato com a pele ele vai evaporar, né? Então, é muito importante que a gente faça diluições com os nossos óleos essenciais para potencializar o efeito dele, tá? Não é que eu estou diluindo que eu vou diminuir o efeito, pelo contrário, você consegue espalhar numa região maior do seu corpo, né? E você tem essa proteção também contra a questão de sensibilidade. A via de ingestão, a gente vai dar preferência quando a gente falar de metabolismo, quando a gente falar da parte de digestão do trato gastrointestinal, algum desconforto, azia, queimação, ou mesmo alguma questão de metabolismo e imunidade, a gente pode dar opção para a via de ingestão. E aí, sempre que possível utilizar em cápsula, a não ser que você queira usar o óleo na gastronomia para dar um sabor na refeição ou um sabor na sua água, você pode colocar uma gotinha na sua água para dar sabor. Mas lembrando que por ser uma substância volátil, se você deixar num copo ao longo do dia ou numa garrafa aberta, aquela molécula terapêutica ela vai estar dispersando no ambiente. Então, a gente vai estar dando só sabor à nossa água, tá? Quando a gente for utilizar, de preferência na cápsula, que a gente vai melhorar o nosso tratamento, a gente vai absorver melhor as moléculas dos óleos essenciais. E aí, a gente vai sempre conversar com o nosso cliente, vai conversar com o nosso paciente, com o nosso amigo, falar assim: quais são as suas prioridades de saúde? O que você quer melhorar na sua saúde? O que você quer quais são as suas questões, né, de saúde? Porque tem pessoas que às vezes vão procurar vocês ou estão aqui hoje na sala para ver qual que quer melhorar o sono, a outra quer melhorar a parte respiratória. Então, eu vou chamar o Rubinho, a gente vai fazer uma enquete ao vivo aqui para ver o que vocês querem escutar mais hoje, tá? Então, vem cá, Rubinho, vamos fazer uma enquetezinha? Maravilha, pessoal. Boa noite a todos aí, né? E agora chegou a hora da nossa enquete. Essa hora, esse momento é tão esperado. E olha só, vocês vão ter a opção de escolher uma única alternativa, tá? Uma única alternativa. Então, vocês podem ir clicando aí no que vocês gostariam de melhorar mais na saúde de vocês aí. Uma alternativa apenas. E na última a gente fez 75% aí, né, de pessoas que responderam. Vamos ver se hoje a gente consegue aumentar esse número aí. Já estamos nos 10%, vamos ver. Não é para responder no chat, vocês vão responder nessa enquetezinha, nesse formulário. E, dependendo das respostas, a gente vai dar um foco maior para o que vocês querem escutar melhor hoje. Ou seja, vocês que mandam, né? A apresentação ela vai ser direcionada para aquilo que vocês desejam saber mais, tá? O maior número de pessoas desejam saber aqui. E a gente vai selecionar as 3 opções mais votadas, tá? Então, vota aí no chatzinho, né? No chat não, desculpa, né? No formulário. É só clicar no formulário, clicou, tá votado, tá? Clicou, tá votado aí no formulário. Eu sei que muita gente quer saber de várias questões, mas a gente vai votar uma vez só e eu vou falar um pouco sobre todas as formas de tratamentos que a gente pode estar fazendo, mas a gente vai dar enfoque maior para... Vamos ver. E a gente vai disponibilizar esse formulário para vocês. Pode clicar, gente. Ó, nós estamos com 56% das pessoas votantes aí. Pode clicar aí. Clicou numa opção, já é suficiente. É uma só. Difícil, né? Escolher uma opção só, mas é a regra desse formulário aqui. E o que está sendo interessante do formulário, que está ajudando a gente preparar o nosso conteúdo da educação continuada. Porque através do resultado do que vocês estão querendo conhecer, aprender, né?
ou explorar mais o assunto, a gente prepara a nossa educação na segunda-feira, né, É Rubinho? no formulário, gente, não é no chat. Hoje está fraca, a turma hoje está fraca, ó, 60% só até agora, né? Vamos lá, gente, vamos lá. Quem Clica aí no respondeu no formulário, chat, volta pro vai no formulário formulário. e clica lá, ó. Clicou no formulário e sua opção já está somada aí, ó. 59% das pessoas votaram só. Será que a gente vai ficar no pior dia de votação hoje? Vamos dar lá, mais gente, 30 vota aí, segundos. vota aí. 30 segundinhos para a gente fechar a nossa votação. Vai ser o pior dia Tô hoje, achando então, que de vocês estão votação? respondendo, é no chat, não é no chat não, por favor. Aqui, gente, na enquete, deixa eu ver o que está acontecendo nesse chat aqui, porque o povo está respondendo no Deixa eu ver chat. aqui, vamos ver se tem alguém falando alguma coisa aqui no chat. De repente, não estou nem Não estou conseguindo conseguindo selecionar. É só um clique, gente, um cliquezinho aí. Só um Deixa eu ver, cliquezinho, o formulário formulário. não Tá está disponível, tá disponível. disponível sim. Desapareceu? Cadê o Tá formulário? disponível, tá disponível. É alguma coisa aí na configuração de vocês, tá? Mas tá disponível. Hoje acho que vai ser o pior dia de votação aí, ó. Volta lá, vou ver o que está acontecendo. Gente, vocês não estão vendo o formulário aí? E agora? Tem que clicar e rolar para baixo e apertar enviar, senão não vai. Boa! Clicar, ó, a dica aí, ó. Clicar, rolar para baixo e clicar em enviar, hein? Clicar, rolar para baixo e enviar. Obrigada para quem deu a dica aí pra gente. Porque a gente que está aqui não enxerga dessa maneira. Olha, hoje Aumentou, agora sim, agora 77%. Se bater 80%, aí bateu o recorde, hein? 78%. Se bater o 80% aqui, vai bater o recorde, a gente vai fechar o formulário. Vamos lá. 78%. Depois que envia, aí o formulário some da tela. Aí, se sumiu para a sua tela, é porque você já respondeu. Perfeito, Obrigada, gente. Valeu demais. obrigada. Então, clicou, já apareceu aí, né? Já enviou, o formulário some, porque já vai ser computado aí. A urna aqui a apuração dos votos é rápida, né? Então, beleza, 78%. Vamos fechar aqui. Acho que já deu tempo suficiente para as pessoas responderem. Então, estão curiosos aí para saber como é que ficou o fechamento da nossa votação de hoje? Fechei aqui, 77% das pessoas. Vamos dar um print nessa tela. Primeiro lugar, então, ficou equilíbrio emocional, com 34% dos votantes, equilíbrio emocional. Em segundo lugar, ficou... a gente colocou equilíbrio emocional 2 vezes, amor. Nós temos que trocar aqui, ó. Então, equilíbrio emocional foi o maior número de votantes aí, né? Primeiro lugar. Em segundo lugar, emagrecimento. Então, equilíbrio emocional, emagrecimento, equilíbrio emocional, emagrecimento. E em terceiro lugar, imunidade, tá? Então, equilíbrio emocional, emagrecimento e imunidade. E eu vou disponibilizar aí, ó, pronto. Agora, vocês já podem acessar as respostas do formulário, tá aí disponível para vocês também, tá? Beleza. Tá, beleza. Então, é isso aí. A Duda vai voltar aqui agora, que agora vai dar ênfase, né, à nossa pesquisa, de acordo com o que vocês pediram, e no final volta para dar algumas dicas super importantes aí para vocês. Agora, achei uma coisa interessante. Eu estou preparando uma aula para a gente da educação continuada, para a gente falar um pouco mais de imunidade, de emoção. Mas olha que interessante, quase ninguém falou do intestino, né? E o intestino é o nosso segundo cérebro. Ô, Duda, Oi. equilíbrio hormonal que ficou em terceiro. A imunidade ficou em quarto. Olha aí, fala com o Rubinho. Tá. Beleza, obrigada, Dri. Então, De nada, beijo. Beijo. Amor, fecha aí pra mim. Sumiu a tela, amor. Sumiu a apresentação. Vem cá, por favor. Vem cá, por favor. Então, olha que interessante. Eu tava preparando um material para vocês, para a gente fazer na segunda-feira, e a gente vê como que é importante a gente também cuidar do nosso intestino, tá? Então, eu vejo que muitas vezes ele fica esquecido, né? E é lá que a gente começa a produzir a maior parte dos nossos hormônios.
O intestino, ele também, ele é muito irrigado, ele tem vários neurotransmissores, e lá a gente produz a parte hormonal, os hormônios também do estresse, a gente consegue melhorar o sono, o cortisol. Então, segunda-feira eu quero falar bastante para vocês do intestino, e a gente vai falar mais voltado para a parte da parte imunológica, as respostas imunológicas, a gente vai falar dos suplementos. Então, mas hoje a gente vai dar ênfase ao que vocês me pediram. Vamos falar um pouco mais da parte emocional. A gente pode correlacionar com a parte hormonal, só que a parte hormonal é um pouco mais específica, tá? Hormonal, emagrecimento. Perfeito. Então, a gente vai dar uma ênfase a essas 3 questões: emocional, hormonal e emagrecimento. Perfeito. Então, a gente vai falar dos olhos. Amor, fecha as janelas para mim. A gente vai falar dos olhos que são mais utilizados. Vamos pensar assim. De maneira mais segura, quando a gente começa a falar de tratamento, quando a gente começa a cuidar da nossa saúde, o que a gente vai pensar? Primeira coisa, a gente tem que desintoxicar o organismo, né? Então, a gente tem que fazer uma limpeza no nosso organismo. Para isso, a gente tem um óleo que é maravilhoso, que trabalha a parte gastrointestinal, que é o hortelã-pimenta, né? O hortelã-pimenta associada com os óleos cítricos. Aí a gente pode falar também do lemon, associar hortelã com lemon, é uma combinação de óleos que vai estar limpando o nosso intestino, limpando o nosso sangue, melhorando o nosso trato gastrointestinal, melhorando a motilidade das nossas fezes, absorção das nossas microvilosidades intestinais. Então, pessoal, o hortelã, muitas vezes a gente associa ele com a parte respiratória, que ele é um óleo excelente para a gente respirar, desobstruir as vias aéreas, dá energia, ele dá foco, ele deixa a gente mais animado. Eu falo que o hortelã-pimenta, ele é um energético natural, só que ele é extremamente importante para a saúde do nosso intestino. Então, quando a gente começar a utilizar óleos essenciais ou fazer qualquer tratamento de saúde, a primeira coisa que a gente vai fazer é pensar nessa desintoxicação. Então, aí a dica é associar o hortelã com lemon, hortelã com laranja, com grapefruit, com algum óleo cítrico. E aí, o hortelã é um dos óleos que a gente pode usar das 3 maneiras: aromático, para poder dar estímulo, para poder ficar ligada, ele dá clareza mental, ele te deixa mais focado, ele desobstrui as vias aéreas, ele ajuda na parte da digestão, né? E ele também pode ser usado topicamente para uma dor de cabeça, para resfriar a temperatura corporal. Em bebezinhos muito novinhos, a gente evita de usar o hortelã-pimenta, tá? Por conta do sistema respiratório que está sendo formado, mas uma criança com 2 aninhos de idade, a gente já pode associar ele com lavanda para poder resfriar a temperatura corporal, tá bom? Para mulheres na menopausa, falando da parte hormonal, ele ajuda muito na parte do calorão, tá? O calorão da menopausa, a gente pode associar eles com outros óleos que equilibram a parte hormonal. Então, assim, pensando na parte hormonal, a gente vai lembrar sempre de salves clareia, gerânio, ylang-ylang, patchouli, né? O próprio fennel, são óleos que dão equilíbrio hormonal, tá? Então, de maneira geral, a gente pode estar associando o hortelã para algum desses tratamentos, para ondas de calor. A gente também usa muito o peppermint para questões da tireoide, a gente associa com óleos que são mais voltados, como a mirra, o lemongrass, que são mais voltados para questões hormonais. Mas aí a gente vai falando para vocês também. Então, de maneira geral, a gente começa sempre tendo um hortelã-pimenta em casa, tá? Que ele vai ser útil para várias questões. E aí, pensando também no lado respiratório, para a gente ter uma qualidade de sono melhor, para a gente melhorar a parte das vias aéreas, que é algo que muita gente está preocupada. Eu estou tendo muita procura por conta desse Covid, né, que ataca realmente a parte respiratória. Então, todas as questões ites, sinusite, bronquite, renite, todas as questões respiratórias, uma sinusite que começa uma inflamação, que desce o muco, que você começa a desencadear uma tosse. Então, você vai estar associando o brief com os olhos para a imunidade. Então, não tem como cuidar do sistema respiratório sem a gente cuidar da parte imunológica.
Então, a gente vai falar sobre os óleos que dão suporte imunológico. Mas esse óleo em particular, ele é maravilhoso para quem tem problemas respiratórios. Desde uma criança até um idoso, a gente pode colocar no difusor, não é um óleo que a gente pode ingerir. A gente usa topicamente por uma tosse, passa no peito, passa nas costas, passa na testa para quem tem sinusite, né? E problemas como alergias respiratórias também, ele é maravilhoso. E a melaleuca. A melaleuca, ela vai ser a gente vai poder fazer grandes associações com a melaleuca para a parte respiratória, para a parte intestinal, por exemplo, algum fungo, alguma bactéria. Ela também ajuda na questão de vermes e parasitas, para a gente fazer uma desparasitação. Eu gosto de associar a melaleuca com o peppermint, com lemo, com orégano, que ajuda a gente a eliminar vermes e parasitas, que é uma outra causa de grandes problemas que a gente tem de saúde, né? E a melaleuca também a gente pode usar para uma herpes, uma dor de garganta, uma infecção de ouvido, a gente pode fazer um gargarejo. É um óleo que vai ter muitas utilidades. Esse óleo, eu falo que ele é super coringa. Tem gente, quando eu converso, né, com algumas consultoras, fala que se fosse para escolher um único óleo, a Santa Melaleuca, né? Porque ela ajuda também em várias questões femininas, como uma candidíase, uma infecção urinária, né? Para espinha, para, como eu falei, dor de garganta, né? Algumas dermatites, porque a melaleuca, ela ajuda no processo de cicatrização de fora para dentro. Então, a gente tem que tomar cuidado para associar sempre ela com a lavanda, para ela não ressecar muito o local, tá? Então, sempre eu gosto de estar associando a melaleuca com a lavanda, ou com o gerânio, ou mesmo com a copaíba, porque ela tem essa propriedade de cicatrizar muito rápido, vamos dizer assim, tá bom? Então, fica a dica aí. A lavanda, ela é a santa lavanda, né, gente? Ela é um óleo que acalma, diminui a ansiedade, pode ser usado em bebezinho, não tem contraindicação para gestante. Então, é um óleo que vai te ajudar a relaxar, vai te ajudar a relaxar também, a acalmar a pele de algum bichinho que picou, alguma dermatite, alguma coceirinha. Quando você ainda não sabe muito bem o que é, a lavanda ela entra para estar acalmando, porque ela tem ação anti-histamínica também, né? E às vezes a gente associa ela com a camomila, a gente pode associá-la com gerânio para questões histamínicas, ou mesmo com peppermint, uma picadinha de bicho. Quando você associa lavanda com peppermint, ele diminui aquela coceira, tá? E quando a gente está falando de ansiedade, como vocês falaram das questões emocionais, o que a gente tem que pensar? A lavanda, ela ajuda na ansiedade. Então, por exemplo, tem pessoas que estão reclamando que estão ficando mais compulsivos, estão indo para o doce, a gente pode associar lavanda com grapefruit para diminuir a vontade de doce, ou lavanda com smart sass, que é um blend metabólico que a gente vai falar sobre ele. Mas, por exemplo, à noite você pode associar a lavanda com a laranja para dormir melhor, para acalmar. A laranja com algum cítrico, ela ajuda a trazer alegria, felicidade. Eu gosto de associar também a lavanda para questões de ansiedade, de estresse, de melancolia. Lavanda com frankincense ou com a copaíba, né? Que a frankincense é o nosso olíbano, nós vamos falar dele. Então, quando você tem alguma questão emocional, você pode estar associando a lavanda para ser usada durante o dia. E à noite, você pode usar ela só no seu difusor, associada com a laranja para criança é muito bom. E para questões femininas, por exemplo, para a parte hormonal, a gente pode usar a lavanda com a salves clareia, ou a lavanda com gerânio, ou mesmo com a ylang-ylang, que a gente também vai estar ajudando a controlar a parte hormonal, tá? Vai ajudar você a equilibrar os seus hormônios e também vai ajudar a relaxar e dormir melhor. Então, fica a dica que às vezes a gente associa alguns óleos, por exemplo, o ylang-ylang. Tem muita gente que associa o ylang-ylang só um óleo afrodisíaco, mas não. Além dele equilibrar a parte hormonal, ele também te ajuda a relaxar. A salves clareia também, ela é um ansiolítico maravilhoso, não só para adulto, mas até para criança. Então, a gente pode colocar no difusor e se a criança estiver no nosso quarto, não tem problema, tá? Então, fica aí a dica para vocês. O olíbano, gente, ele é um óleo que atua no sistema nervoso central, ele é um regenerador celular, ele ajuda a gente a acalmar os nossos sentimentos. Então, nesse momento de angústia, esse momento de ansiedade, de lidar com o desconhecido, as pessoas estão muito
tão melancólicas, tão apreensivas, tão assustadas. O olíbano é aquele óleo que conforta, que abraça, sabe? Que tira a gente daquele deserto. Então, é um óleo que a gente pode associar para potencializar todos os outros óleos essenciais. Olíbano e copaíba são óleos que você pode associar para potencializar os efeitos dos outros óleos essenciais, tá? Então, isso é muito importante. E aí a gente pode estar usando para melhorar a aparência da pele, a gente pode estar usando para realmente diminuir a ansiedade, dormir melhor, essa parte neurológica toda, sistema imunológico, o olíbano ele atua como induzindo a apoptose de células que estão trabalhando errado, né? Então, assim, é um óleo para a parte imunológica fantástico, tá? E o limão siciliano, como eu falei com vocês no início, o limão, os óleos cítricos, eles têm uma substância na casca que é o D-limoneno. O que o D-limoneno faz? Ele é uma substância que ajuda a quebrar moléculas de gordura, então ele vai ajudar na desintoxicação, na limpeza linfática, ele vai ajudar a gente não reter tanto líquido, ele vai ajudar na digestão, porque como ele também quebra as moléculas de gordura, ele acaba ativando o metabolismo também, ajudando a limpar na diurese. E ele também pode ser usado para vários problemas respiratórios. Ele é um óleo que também tem ação antioxidante. Óleos essenciais, eles não têm vitamina, mas eles potencializam a absorção de vitaminas. Eles ajudam o que a gente chama de biodisponibilidade dos nutrientes. Então, vai ter vários óleos, tanto que vão estar atuando na parte do sistema gastrointestinal, quanto os óleos cítricos, eles ajudam na biodisponibilidade, que é o quê? A gente melhorar a absorção de vitaminas e minerais. Então, gente, o D-limoneno é fantástico para isso. E aí a gente pode estar variando. A gente pode usar o limão, pode usar a tangerina, a gente pode usar grapefruit, a gente pode usar... Ixi, deixa eu ver se eu esqueci algum, né? Tem a lima também. Então, a gente tem uma variedade enorme de frutas cítricas que a do Terra tem em formato de óleos essenciais, que tem essa substância que só está presente na casca. Por isso que a gente não vai parar de comer frutas, verduras, mas o D-limoneno só está na casca. Então, a gente vai associar a nossa alimentação com os óleos cítricos. E lembrando que, para a gente ter uma melhor absorção, a gente não vai ingerir óleo essencial em jejum, tá? A gente pode até fazer o nosso shotzinho, tomar ali o nosso suco de limão, mas é importante que você coloque ou uma gordura, tipo um azeite, um óleo de coco, para aumentar a absorção e diminuir a sensibilidade. Então, eu estou falando aqui também como nutricionista, a melhor absorção dos óleos essenciais é com a presença da gordura ou do alimento, tá bom? Zengeste, gente, esse óleo, ele é fantástico para a saúde do nosso trato gastrointestinal. Por quê? Ele vai ajudar a melhorar a nossa digestão, a absorção dos nossos nutrientes. Ele é muito utilizado para quem tem azia, queimação, quem às vezes não tem uma boa digestão de algumas enzimas, né? Então, assim, ele ajuda, ele não é que ele vai tratar quem tem intolerância à lactose, mas ele ajuda a aumentar a quebra da lactose, né? Do açúcar do leite. Então, para quem às vezes tem, por exemplo, uma intolerância ao glúten, ele vai ajudar ali na absorção dos nutrientes, vai melhorar a desbiose intestinal. Tá bom? Então, para quem tem, às vezes, uma diarreia, uma constipação, ele vai equilibrar, nem vai soltar, nem vai prender, ele vai equilibrar, ele vai trazer a homeostase para o seu intestino, né? E ele também é mucolítico, então fica a dica aí para algumas mães que podem estar usando para expectorar quando a criança está com o peitinho cheio, está com muito catarro no nariz. Ele também é um óleo que ajuda muito na parte mucolítica, então ele pode ser usado no difusor. Ele ajuda para quem está com azia, queimação, né, com gases, flatulências, vai passar na barriga, tá, com óleo de coco, e fazer uma massagem para ajudar tanto a gases quanto flatulências. O On Guard, ele é um blend da proteção. Tanto proteção energética, alguém hoje me perguntou, nossa, parece que alguém falou comigo que sugou toda a minha energia. Gente, quando vocês se sentirem cansados, emocionalmente, assim, abalados, parece que a pessoa suga a sua energia, você pode pegar o seu On Guard, a sua melaleuca, respira, passa aqui no coração, respira para
para também trazer esse bloqueio de energias negativas, tá? Fica uma dica aí. Só que ele tem uma combinação de laranja, canela, cravo, eucalipto e alecrim. Então, essa combinação de óleos tem uma ação antiviral, antibactericida maravilhoso, vai aumentar o nosso sistema imunológico, vai proteger o nosso organismo, né, desses patógenos. Então, ele é utilizado tanto para infecção intestinal, infecção de urina, candidíase, essa parte toda, essas ites também, né? E também para alguma inflamação. Então, quando o nosso organismo, como eu falei com vocês, algum problema respiratório, até o que acontece? Até o excesso de peso gera um processo inflamatório no nosso corpo. Quando a gente está estressado, quando a gente está muito preocupado, a gente inflama como um todo. Então, o On Guard, ele também vai ajudar muito a gente melhorar o processo inflamatório do nosso corpo, né? O estresse inflama. A preocupação inflama. O intestino mal, quando ele não está funcionando bem, ele inflama o nosso corpo como um todo. Então, o On Guard, associado com a copaíba, associado com o frankincense, eles vão estar ajudando esse suporte imunológico. Eles vão ajudar o processo inflamatório do nosso corpo, tá? E o On Guard também a gente pode usar ele de forma... A gente tem agora, gente, isso aqui é vida, gente. Esse sprayzinho aqui, para mães, para a gente que está com criança o tempo todo, leve isso aqui na bolsa, aí vai pegar em alguma coisa, é um antisséptico natural. E outra, eu já trouxe o meu, desde a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, e ele também tem uma base alcoólica, tá? Mas não estou mandando ninguém ficar bêbado não, tá? Mas eu vou dar uma dica aqui. Eu, quando minha garganta começa a querer arranhar, eu faço só assim, ó, pronto. Gente, é batata, viu? Fica a dica aí. Não tô mandando ninguém ficar tomando isso aqui, não. Mas, assim, alivia imediatamente a dor de garganta. É impressionante, tá? E fora que fica um hálito maravilhoso. Porque eu, pelo menos, adoro canela, cravo e laranja, né? Então, fica a grande dica aí. O orégano, gente, ele tem uma ação bacteriana e para vírus e bactérias fantástica. Ele tem uma ação que tem um espectro maior para a ação de vários tipos de bactérias. Diferente quando a gente toma um antibiótico, eu falo que o orégano é um antibiótico natural. Mas o que acontece? Às vezes você precisa tomar um antibiótico e ele mata também as suas bactérias boas. A gente precisa de bactérias boas no nosso intestino para ajudar a gente a melhorar a nossa digestão, a aumentar a nossa flora bacteriana para digerir melhor os alimentos e também proteger o nosso organismo, porque as bactérias boas, elas são responsáveis pela defesa do nosso corpo. Só que o que acontece? Quando a gente toma um antibiótico, a gente mata as bactérias ruins, os patógenos, e mata as bactérias boas. Então, a gente detona o nosso organismo. E o óleo essencial, ele vai de forma seletiva. Ele mata o que ele precisa matar. Olha que incrível, né? Então, o orégano, ele ajuda muito nesse processo ele é um antioxidante poderosíssimo, é um dos óleos com maior poder antioxidante, é o orégano, o cravo e o tomilho, eles estão num grau de ação antioxidante maravilhoso. Ele também trabalha muito essa questão de bactérias, vírus, ajuda no processo de emagrecimento também, tá? Ele ajuda a aumentar a imunidade e ele tem uma ação também, como eu falei com vocês, por exemplo, ele é dermocálcico. A gente nunca vai usar o orégano puro na pele. Se você precisar usar para uma dor ou para às vezes, uma infecção local, você vai usar ele sempre diluído, tá? E até mesmo para questão imunológica, a gente pode passar na sola dos pés para aumentar o sistema imunológico. Agora, quando for tomar, tem que ser na cápsula e completar essa cápsula com azeite para ajudar a diminuir a sensibilidade, porque a gente tem a mucosa no trato gastrointestinal toda. Então, como ele é um óleo dermocálcico, se a gente não toma ele na cápsula e não completa a cápsula com azeite, vai dar sensibilidade, você vai estar queimando o seu trato gastrointestinal. Mas é um óleo fantástico, um óleo incrível, que a gente deveria estar usando no nosso protocolo também para aumentar a nossa imunidade.
O Deep Blue é uma sinergia para dores, inflamações articulares, dores musculares. Ele pode ser usado como pré e pós-treino. Ele pode ser usado para uma dor do crescimento dos seus filhos, atrás do joelhinho, diluído no óleo de coco, né? Para quem tem problemas assim de fibromialgia, dores na... outro dia me perguntaram, dor no túnel do carpo. Dor no túnel do carpo. Ixi, falei errado. Enfim, essas dores, né, de neuropatias, a gente pode estar usando o Deep Blue e associando ele com a copaíba, gente. É fantástico a ação associada dele com a copaíba, tá? Tensões musculares, dependendo do tipo de dor de cabeça, se for aquela dor de cabeça de tensão muscular, o Deep Blue é fantástico, tá? E aí, a gente conversou, aí você tá com seu amigo, com seu cliente, e a gente vê que a Duterra tem várias opções. E como a gente vai escolher qual que é o óleo mais apropriado? Conversando com o nosso cliente, vendo se ele tem mais questões respiratórias, mais questões digestivas, se ele quer um cuidado maior para toda a família, se ele está querendo substituir os produtos que ele tem no dia a dia da casa, a pasta de dente, né? Que a gente tem uma pasta de dente que não tem flúor. A gente tem shampoo que não tem parabenos. Os shampoos da Duterra são feitos com óleos cítricos, né? Então, ele, além de ser adstringente, ele vai limpar o couro cabeludo, equilibrando. Aí, o condicionador dele tem ylang-ylang, tem peppermint. Ele vai ajudar a nutrir o seu fio, né? A gente tem o Terra Shield, que é um repelente natural, que não vai ser tóxico para o seu bebê, para a mãe que está grávida. O óleo de coco, para a gente estar fazendo as diluições. A gente tem o Deep Blue Creme também. Esse kit aqui ele é o mais completo, ele vem também com o difusor. Aí a gente tem outras opções. A gente tem o kit essencial para o lar, que vem os óleos de 15 ml, são os mesmos óleos do kit Brasil, do kit família, só que com 15 ml. Então, a maioria desses óleos que eu falei com vocês estão nesses kits, tá? O kit Brasil, a diferença dele para o kit família são 2 óleos. No Brasil vai vir a copaíba e a tangerina, que são os óleos cítricos, que é um óleo cítrico que já está sendo produzido no Brasil, e a copaíba, que é da Amazônia. No kit família, a gente vai ter aquele blend digestivo, que é o Zengest, e o orégano. Então, a diferença de um kit para outro é esse. Mas, se você quiser também um kit mais voltado para a parte emocional, eu gosto muito do kit Aromatouch, porque ele vem um balance, que eu particularmente adoro, eu falo que é um salva-relacionamento. Toda mãe tem que ter um balance. Não só para lidar com as crianças, naquela parte explosiva, que às vezes a gente tá tudo bem e a criança faz uma coisa errada, você, né? Ou aquele marido que às vezes olha para você com a cara, tipo assim, fez alguma coisa errada e você já ficou chateada com ele, ou vice-versa. Ou o marido chega estressado do trabalho e desconta tudo em você. Respira um balance. Gente, salva casamento. E criança também. E esse kit eu gosto bastante, que a gente pode, além dele vir com o difusor, a gente pode fazer aquelas associações que eu falei no início. Lavanda com peppermint, para poder dar energia. A lavanda com a laranja para dormir à noite, para relaxar melhor, né? O balance, a gente pode associar à noite com a lavanda para as crianças dormirem melhor, mais tranquilas, porque o balance, ele tem o olíbano, ele tem a camomila romana, ele tem o oud, que são óleos que te dão aterramento, te dão equilíbrio emocional, te dão foco. Então, às vezes, a gente pode associar o balance com o peppermint para ajudar a melhorar a concentração e foco da criança. A gente vai ter o Deep Blue e tem essa sinergia aqui que chama Aromatouch, que ela é incrível para quem tem pernas cansadas, dores de varizes, dores de cansaço mesmo muscular. Ela ajuda na circulação e ajuda também para quem tem celulite, tá? Então, a dica é associar o Aromatouch com o Grapefruit ou com o Smart Sass para ajudar na questão da celulite. Então, eu acho que é um blend, é um kit que eu acho bem interessante para quem quer começar, já adquirindo difusor, vindo com óleo de coco, né? Então, eu particularmente gosto muito desse kit. Mas eu queria chamar o Rubinho para ensinar vocês a serem clientes preferenciais ou consultores, mais do que tudo, comprar com desconto e participar do nosso plano de fidelidade. Então, Rubinho, conta aqui pra gente. Show de bola, muito bom, né, gente?
Todas as dúvidas respondidas aí, né? Vou pegar o celular para responder. Mas assim, ao longo da caminhada, né, quanto mais a gente vai usando os óleos essenciais, mais a gente vai tendo experiência e mais a gente vai aprendendo, né? Então, assim, qual que é a melhor forma? Tem muita gente nova na sala, né, que vai falar assim, Rubinho, qual que é a melhor forma de eu começar a usar os óleos essenciais? É você ter eles do seu lado, para que sejam seus primeiros socorros ali com os óleos essenciais, e as necessidades elas vão surgir, né, no seu dia a dia. Então, não adianta surgir a necessidade de você não ter o óleo essencial e não adianta você saber tudo para começar a usar os óleos essenciais, tá? A experiência é extremamente importante nesse processo de aprendizado aí, né, com essas maravilhas que são os óleos essenciais na nossa vida. E onde que é melhor, né, o melhor caminho para você ganhar mais, pagar menos, ter mais produtos, se beneficiar mais? É dentro do programa de fidelidade da Duterra. Então, Rubinho, estou fazendo meu cadastro hoje. O que eu ganho fazendo meu cadastro hoje? Primeiro que você vai ganhar, o último dia que você vai ganhar o Elevation, tá? Hoje, porque é só no mês de junho. Então, hoje você ganha o Elevation. Depois da meia-noite, se você for fazer um cadastro, você não ganha o Elevation mais. Amanhã vai ter muita gente falando assim, Rubinho, tentei fazer meu cadastro hoje, né, dia 1º de julho, e não ganhei o Elevation. É porque a promoção é de junho. Então, hoje é o último dia. Aproveitem para ganhar o Elevation, que hoje é o último dia para você ganhar o Elevation. Amanhã você não consegue ganhar mais o Elevation, tá? E esse óleo é o blend da alegria, né? Maravilhoso aí. Conta pro pessoal o que é o Elevation. Ninguém sabe o que é o Elevation. Olha o tanto de convidados que a gente está na sala hoje. Não, maravilha. O Elevation é um dos óleos que eu apaixonei, né? Primeiro, quando eu fui para os Estados Unidos, e não tinha esse óleo essencial no Brasil. E ele é o blend da alegria, ele te joga para cima, ele te dá um up, né? Ele equilibra suas emoções. Então, a Duda falou do balance, né? Que ele equilibra suas emoções, mas o Elevation, ele equilibra e te joga para cima, tá? Então, para você começar o dia, ele é maravilhoso, respirando, você vai usar ele respirando, né? Pode passar ele topicamente também, que o perfume, ele é um perfume, né? Ele é maravilhoso. Isso aqui é um perfume mais masculino, assim, né? Eu acho que ele tem um aroma mais masculino, assim, ele tem um aroma intrigante, sabe? E é interessante, vamos só contar para o pessoal, Rubinho, que foi tão bacana o que a Duterra fez, ter colocado o Elevation esse mês, porque ele é um óleo que traz a pessoa para ter mais segurança, tirar ela daquela zona de medo, de angústia, né? É um óleo que trabalha emoções profundas. Então, assim, as pessoas estão deprimidas, chateadas, tristes, ele tira a gente daquele momento de tristeza, de melancolia e realmente leva a pessoa para um astral, para uma questão mais de, vamos lá, você consegue, você não precisa ter medo, te tira daquela angústia, né? Por isso que ele também é considerado o óleo da alegria. Então, para esse momento que a gente está vivendo, gente, quantas pessoas, quantas famílias estão sendo abençoadas com o óleo que trabalha exatamente a parte emocional de medo, tristeza e melancolia. Mas só até hoje. Amanhã você não ganha, não. Amanhã você tem que comprar o Elevation, né? E dentro do programa de fidelidade, você pode ganhar até 30% em produtos grátis de tudo que você comprar. Peraí, então quer dizer que eu vou fazer minha compra e eu vou ganhar produtos grátis? Exatamente. Você vai fazer sua compra e você pode ter até 30% em retorno. Então, quer dizer, eu comprei 10 produtos, eu ganho 3, 30%, né? Você ganha 30% de tudo, tá? Que você compra, você pode ganhar comprando dentro do nosso programa de fidelidade. Mas não é o foco da nossa aula aqui hoje. Você que é um cliente, você também vai participar do programa de fidelidade. Você que está se cadastrando hoje também vai participar do programa de fidelidade. No final do seu cadastro, pergunta lá, você deseja criar o seu programa LRP, né? Essa siglazinha aí, você vai dar um sim lá, segue os passos, escolhendo o melhor dia, programação, né, do próximo mês aí e tudo mais. E você que já está na Duterra, que está comprando fora do LRP, está dando bobeira, né? Está deixando de ganhar produtos grátis aí. Você está deixando de ganhar vários benefícios que a Duterra dá. Por quê? O plano de fidelidade, gente, é como se fosse uma caixinha que a Duterra pega os benefícios e coloca lá dentro. Acontece, às vezes, de você ter o benefício para receber, mas a Duterra chega lá para colocar o benefício na caixinha, não tem a caixinha, que é o plano de fidelidade. Aí não tem jeito dela colocar o benefício dentro da caixinha que você tem que fazer. Você tem que programar essa caixinha, que é o plano de fidelidade, o LRP aí, beleza? Hoje é isso, né? São essas dicas, o nosso foco aqui
é esse. Tá aí o Elevation para mostrar para vocês que é no mês de junho mesmo e que você pode ganhar hoje ainda, né? O Copaíba esse mês está com 10% de desconto, tá? Então, é só até hoje, Copaíba com 10% de desconto também. Amanhã não tem Copaíba com 10% de desconto, tá? Amanhã vão ser outras promoções, porque a do Terra, ela realmente ama dar produtos pra gente. E amanhã são outras promoções, outros produtos que a gente só vai ficar sabendo depois da meia-noite. A gente nunca sabe o que vai vir, gente. Então, aproveita todas as promoções que a do Terra faz, são promoções muito bacanas. Então, a gente tem que aproveitar mesmo e dar a oportunidade para um novo cliente, né, ser presenteado hoje. Então, não adianta falar assim, mas é o último dia do mês, eu vou deixar para fazer mês que vem. Não deixa para fazer. Faça seu cadastro hoje. Você não vai se arrepender, porque o Elevation é maravilhoso. E tem um detalhe. Se você se cadastrar hoje, você consegue participar do produto do mês de julho. Quer dizer, a do Terra dá um produto... Você nem contou o que é o produto do mês. Ela dá um produto, tá, gente? Até o dia 15, quem faz recompra até o dia 15, de 125 pontos, ela dá um produto. Se a pessoa fizer o cadastro hoje, ela participa do produto de julho. Se fizer amanhã, ela só participa do produto do mês de agosto. Então, mais uma vantagem, mais um benefício aí de se conectar ainda ganhando o Elevation e participando do produto do mês de julho aí também, né? Tem umas duvidazinhas aqui. Tem umas dúvidas? Tem. Então tá. Pessoal... Só falando aqui rapidamente, né, que a do Terra também tem um plano de benefício, tá? Legal. Quem quiser compartilhar os óleos essenciais aí com outras pessoas, cuidar da família, a do Terra, ela divide uma parte de tudo aí com a gente também, tá? Então, é um plano de benefício muito poderoso, ela é muito generosa quando ela divide os bônus com a gente, mas não é o nosso assunto de hoje. A gente sempre tem, pelo menos, né, a gente tem algumas aulas falando sobre isso durante o mês, e vocês estão convidados também, quem quiser participar dessa aula, pode mandar um WhatsApp, mandar no grupo, lá no Instagram também, tem muita gente que veio do Instagram aí, né? Pode chamar a gente depois da aula que a gente vai orientar. Pessoal do YouTube, a gente vai deixar todas as informações aí para vocês também, tá? E lembrando que se você chegou até aqui, provavelmente foi alguém que te mandou o convite da aula de hoje, ou o link. Então, procure o consultor. Como eu falei com vocês, a gente chama equipe. Vocês vão ter acesso a gente, vai ter acesso ao nosso grupo de tira dúvidas, o nosso grupo de apoio, a nossa educação continuada, que acontece toda segunda-feira às 16 horas. Terça-feira a gente tem um bate-papo como esse para dar oportunidade de um novo cliente, um novo amigo, né? Aprender um pouquinho sobre os olhos. Mas é muito importante que você procure o consultor que te mandou esse link, essa apresentação, porque ele vai ter todo o cuidado, todo o interesse de te acompanhar, de te indicar quais são os melhores produtos. E nós vamos estar sempre aqui dando todo o suporte para você. É extremamente importante isso. Procurar a pessoa que te convidou para estar nessa reunião, né? E essa pessoa vai te ensinar aí como se conectar do Terra. Nossos canais aí estão aí, né? O Instagram, YouTube, WhatsApp, para vocês, né? A gente está aí pronto para crescer, para ajudar e para estar falando dos óleos essenciais aí na vida de cada um de vocês aí, com certeza. Tem algumas duvidazinhas, eu só vou falar rapidinho. Eu falei questão do lemon, né, de não tomar em jejum. Dentro da nutrição, tem algumas pessoas que indicam, sim, os shots em jejum da fruta cítrica com cúrcuma, com outras substâncias. Se você já está acostumado, continua. Se a sua nutricionista te passou, tranquilo. Quando a gente faz uma apresentação para maior número de pessoas, a gente tem que ter muito cuidado do que a gente fala, né? E falando de óleos essenciais, o shot normalmente é da fruta espremida, né? E aí você pode estar associando, toma o seu shot de manhã, toma seu café da manhã e ingere a sua cápsula com óleo essencial. Pode ser feito dessa maneira. Se você já é uma pessoa que tem um costume muito grande de estar tomando coisas cítricas de manhã, como shot, e nunca teve problema, ok. Eu, como nutricionista, tenho um lado mais conservador com relação a isso, tá? Mas a pessoa pode fazer as experiências dela, né? Você pode ter suas próprias experiências. A gente tem que falar para a maioria das pessoas. Me perguntaram da lavanda com brief à noite no difusor. Perfeito, maravilhoso. Pode usar para criança, dormir melhor, para ajudar na parte respiratória. Muito tranquilo.
Vamos tentar, sim, deixar essa apresentação gravada, mas lembrando que a promoção só válida hoje, então, se você tiver interesse em fazer o cadastro, faça hoje. Realmente, cada óleo, ele vai agir de uma maneira diferente para uma pessoa. Talvez você não se adapte com a lavanda, mas aí tem outros óleos com a mesma propriedade bioquímica, no caso, ele vai ter acetato de linalina, linalol, a gente tem presente, por exemplo, no Petigram, tem outros óleos que vão ter essas substâncias que ajudam a relaxar e dormir melhor. Então, a gente precisa realmente experimentar esse universo. Então, quando você tem a oportunidade do kit, você tem a oportunidade de associar, por exemplo, a lavanda com a laranja, a lavanda com lemon, a lavanda com copaíba, a lavanda com frankincense, que vai estar te proporcionando tudo isso que eu falei, relaxar, dormir melhor, desacelerar o pensamento. Então, muitas vezes, a gente associando, quando a gente faz uma sinergia, ou o que a do Terra já tem, que são os blends, você potencializa o efeito que você está buscando naquele óleo essencial. Pessoal que está entrando por... tem pessoal, orégano quando na verruga. O orégano na verruga, você quer que queime. Você quer que queime aquele local. Então, a dica é, pega um cotonete ou um palitinho de dente e coloque o orégano naquele local que você quer que queime a verruga. Aí, dessa maneira, você quer realmente que queime, né? Então, você vai usar ele puro, sem diluição, e vai queimar o local. Por isso, tem que tomar muito cuidado com não cair em outras partes, né? Quem cadastrou essa semana e já participou das lives, seja muito bem-vindo. Aqui a gente é uma grande família, uma comunidade mesmo que está apoiando, ensinando, compartilhando conhecimentos, né? A bomba imunológica, quanto tempo tomar? Primeiro, segunda-feira eu vou falar um pouco mais de imunidade, mas para algumas pessoas não sabem nem o que é bomba imunológica, né? Então, pode ser o Flon, que é uma combinação. A bomba imunológica foi uma indicação que a do Terra fez num congresso e que o Dr. Rio associou alguns óleos essenciais para a parte imunológica. Quando você precisa de um protocolo de defesa, um protocolo de combate, quando você precisa fazer uma ação para realmente estar combatendo uma bactéria, uma infecção ou uma inflamação, tá? Então, o que seria a bomba imunológica ou o Flon? É o frankincense, o lemon, olíbano, já falei, o anguarde, orégano e melaleuca, tá? Então, você coloca 1 a 2 gotas dessa combinação de óleos na cápsula, se for um adulto, ou para um rolon, se for criança. Então, por exemplo, numa criança, num rolonzinho desse aqui de 10 ml, a gente vai colocar em média 2 gotas de cada, tá? E se for um adulto, 10 gotas de cada. 8 gotas que eu coloco normalmente, 8 gotas de cada. E aí você vai fazer esse rolon. Quando você tem o uso tópico, você não precisa fazer somente 7 dias. Mas se você for ingerir, a gente usa no máximo 7 dias. É como se fosse um antibiótico, pessoal. É como se fosse um tratamento ali de combate. Então, você vai usar no máximo de 7 a 10 dias. A gente não passa disso. E óleo essencial é importante a gente ter uma frequência. Então, também não adianta a gente usar uma vez ao dia e achar: respirei um óleo, estou imune o dia inteiro. respirei e equilibrei minha emoção o dia inteiro. Não. A gente precisa ter uma frequência. Quando a gente fala de tratamento, quando a gente usa com o intuito de cuidar ou de como se diz, contornar alguma situação que está acontecendo de forma errada no nosso organismo, a gente precisa ter uma frequência de 3 vezes ao dia, tá? Então, se o nosso intuito for alguma situação que a gente quer reverter, um colesterol, uma diabetes, aumento de imunidade, é importante que tenha frequência. Então, você vai usar pequena quantidade, mais vezes ao dia, tá? Deixa eu ver se eu respondi tudo. E aí, no máximo, 7 dias. O Flon salvou a vida de... Exato, gente. É assim, a gente não pode falar porque não tem um protocolo ainda, não existe um tratamento do Covid, né, com óleos essenciais, mas a gente tem vários estudos que os óleos atuam na parte imunológica, contra vírus, bactérias, patógenos. Então, a gente tem percebido pessoas que tiveram o contato com o vírus e foram assintomáticos, tiveram um leve resfriado, e quando foram fazer o teste,
tinham tido contato com o Covid. Então, a Celi está dando testemunho aqui, a Clarice tem um testemunho também no grupo, né, com a irmã dela, com algumas pessoas da equipe. Então, pessoal, é maravilhoso, usem sim, use de forma, com essa frequência de 3 vezes ao dia. Não é para você usar o Flon, gente. O Flon é um protocolo de combate. Quando você já está com uma infecção, quando você já está com uma virose, uma febre, uma inflamação, você vai usar o Flon. Fora isso, a gente pode usar copaíba, o lemon, a gente pode usar um guarde, pode usar o DDR, todos esses óleos que a gente tem para imunidade, orégano, tomilho, cravo, canela, tem assunto para várias aulas aí. melaleuca, todos esses óleos têm ação contra patógenos, vírus e bactérias. São óleos que ajudam a aumentar o sistema imunológico. Então, a gente tem várias opções, tá? Então, o Flon é uma ação de combate para o nosso organismo, tá bom? Não é para a gente ficar usando preventivamente. Deixa eu ver. Hoje é o último dia do mês, né? Hoje é o último dia do mês. Muitas ações aí, muita gente... Vamos para o fechamento. Quem precisar, chama a gente aqui. A gente fica hoje até de madrugada, ajudando todos vocês. Hoje a gente vai até às 3. Se precisar analisar alguma equipe, alguma pontuação, chama a gente aqui que a gente está às ordens. Maravilha, gente. Foi um prazer imenso, né? O nosso bate-papo das terças-feiras aí. E foi muito bom, né? A gente está com vocês, compartilhar um pouquinho do nosso dia a dia com os óleos essenciais. E excelente fechamento para todos. E o mês de julho começa à meia-noite, hein? Muitas novidades aí para o mês de julho. Quem quiser saber sobre o Flon, tem lá no meu Instagram, no Aromaterapia Essencial Life, tem lá a receitinha explicando sobre ele. Tem no grupo do Telegram também, tem no nosso grupo de WhatsApp, a gente fala dele o tempo todo. Então é só vocês chamarem a gente que a gente explica melhor, tá bom? Show de bola, gente. Beijo grande, bom fechamento para todos, excelente final de mês. Quero ver todo mundo arrebentando. Beijo para todos aí. Fiquem com Deus. Até a próxima. Agora você pode falar o que você quiser, Carol. Peraí. Fechando aqui, galera. Final de semana. Como é que é? Você fala final de semana. Pode falar o que você quiser, meu amor. Fechando. Você fala um bom final de semana. Um bom fechamento.